dia, Rodrigo. Olá, muito bom dia para vocês. Olá. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui no Manhã Cidade, né, falando com vocês dois. Vamos aos assuntos do Jornal da Cidade de hoje. Olha, a gente começa falando sobre representantes, né, da AETPC e da Prefeitura de Caruaru, que se reuniram ontem para discutir os assuntos relacionados, né, ao funcionamento e à manutenção do serviço de transporte público aqui na cidade. Ficou acertado apenas a regularização de um dos programas assistenciais. Novas rodadas de conversas serão feitas, né? E novos diálogos irão definir o futuro do funcionamento do serviço de transporte público aqui na cidade. Foi cogitado também o aumento da tarifa de ônibus, né? Mas isso ainda não está definido. Isso por causa dos custos com combustíveis, a inflação e toda essa situação da economia. E a gente vai acompanhar, claro, toda essa situação, a gente vai acompanhar essas reuniões e trazer sempre aqui na programação da Rádio Cidade. Outro assunto do Jornal da Cidade foi que a ilha de Fernando de Noronha reabriu ao público a Praia do Sueste. Isso depois de 2 meses fechada por causa daquele incidente com o tubarão. Você lembra, né? O local estava fechado para banho desde o último dia 28 de janeiro, quando uma criança de 8 anos foi atacada pelo animal e infelizmente teve uma das pernas amputadas. E outro assunto também do Jornal da Cidade foi que o Ministério da Saúde planeja já a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Esse reforço deve acontecer após 4 meses de tomar a 3ª dose, né? Isso apenas para idosos acima de 80 anos. E outro assunto também do JC foi que uma pesquisa apontou que órgãos de pessoas que morreram com a Covid-19 podem ser doados. E com o resultado se espera reduzir a fila de transplante. A gente falou também sobre a previsão do tempo, porque vem mais chuva, né, para a nossa região, para o nosso estado, isso nos próximos meses. Chuva até acima da média. Isso por causa de um fenômeno que acontece no oceano, em que a água fica um pouco mais quente, né, e há a incidência maior de nuvens vindo aqui, principalmente para a região Nordeste. A gente conversou com um representante da APAC e ele explicou que essas chuvas devem beneficiar, inclusive, os nossos reservatórios, que é uma coisa que a gente espera muito, né? Mário e Renata. Rodrigo, eu acho que essa foi a grande notícia hoje. Por mais que ela tenha ficado ali no finzinho do Jornal da Cidade, né? Foi uma entrevista rápida, porque a conexão não estava sendo feita, mas foi a grande notícia para mim, o Jornal da Cidade foi essa. Que vamos ter um ano chuvoso. Vamos ter um ano de chuva, tem a parte boa, né, que é a colheita, o milho, o Alex porque está chovendo nessa época, então já garante o milho no mês de junho, já vem milho vendendo ontem no centro de Caruaru, e a situação dos nossos mananciais, né, que devem pegar a água. Agora o lado ruim da história, que os nossos políticos se preparem. Pode deixar dividida a tela. Que os nossos políticos se preparem, né, para não vir aquela história. Foi a chuva, olha, jamais quem mora no Agreste pode botar a culpa em chuva. Eu fico doente quando o jornalista usa no texto, as chuvas causaram destruição. Quem causa destruição é falta de planejamento, é gente que é mau gestor. Não a chuva. Exatamente. Sempre será uma bênção. Mário está lembrando isso, né, Rodrigo? Porque foram registradas mortes, né, na cidade de Camaragibe, após as fortes chuvas e na região metropolitana do Recife. E a gente lembra e reforça que realmente as chuvas não causam estragos, né? Cidades que foram mal planejadas, foram construções irregulares que não foram fiscalizadas, as pessoas moram nessas áreas por causa do déficit habitacional, porque os governos não se preocupam muito com políticas de moradia. Enfim, não é a chuva, e sim a falta de organização do poder público. Infelizmente, sempre tem essa questão das vítimas, né, Rodrigo? Mário e Renata, a gente lembra também que não é preciso cair uma chuva torrencial lá no Recife para toda a cidade virar um caos, né? Qualquer chuvinha já para a região metropolitana do Recife, né? Então é essa questão que você falou. É a falta de planejamento, o planejamento adequado para as cidades, que a gente sabe que infelizmente isso não tem. Tá certo. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã.
Até amanhã, Mário, Renata, um abraço para vocês. Valeu, Rodrigo Miranda, direto da redação da Rádio Cidade, com os destaques do Jornal da Cidade de hoje, né? A Laís Florencio